Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, hoje vai ser APS-C versus Full Frame, ou Full Frame versus APS-C, você fala do jeito que você quiser. Eu falei pra vocês que eu ia fazer esse vídeo agora que eu tô com duas câmeras top de linha, uma topo de linha do APS-C e uma câmera que eu não vou falar que é topo de linha do Full Frame, porque aí é sacanagem, né? Mas uma câmera que é top também, Full Frame. E o mais legal, são de marcas diferentes, que dá pra gente conhecer esses dois mundos diferentes aí. Então hoje vai ser Fujifilm X-H2 versus Sony A7 IV. Então, José, roda a vinheta aí. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô... mostarda. Galera, é o seguinte, vamos lá, porque eu resolvi detalhar bastante esse vídeo e eu acho que isso aqui vai virar uma série, porque pelo que eu já gravei, esse negócio vai ficar longo, meus amigos. Então é o seguinte, nesse primeiro vídeo eu vou detalhar a parte técnica desses equipamentos, as principais funções que a gente precisa ver quando vai comprar uma câmera, nós vamos comparar isso e vamos comparar os corpos desses equipamentos, certo? Só que presta atenção numa coisa, a Fujifilm tem uma filosofia, a Sony tem outra. A câmera que eu vou usar da Fujifilm é a X-H2 que a Fujifilm deixou gentilmente aqui comigo. A X-H2 ela pertence ao high-end das câmeras da Fuji da linha X. Tá bom? A Sony A7 IV já não é uma câmera que eu considero do high-end, né? Até porque dentro da própria linha 7 a gente tem câmeras superiores a ela e depois a gente tem a linha 9 e a linha 1. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou começar a detalhar para vocês as principais funções aqui, que como eu disse para vocês é aquilo que a gente olha quando a gente vai comprar uma câmera. Se eu for detalhar tudo, mas tudo, a gente não acaba esse vídeo hoje, certo? Então vamos lá para as principais funções aqui e depois a gente vai detalhar o corpo também. Olha só, Sony A7 IV, ela tem um sensor full frame de 33 megapixels. Fujifilm X-H2 tem um sensor APS-C com 40 megapixels. O ISO, o range de ISO da Sony, já aplicando a expansão de ISO, vai de 50 até 204.800. Já a Fujifilm, aplicando também a expansão de ISO, o ISO 80 e 51.200. A gente já percebeu que a Sony já tem um range maior de ISO. Velocidade de disparo, a Sony A7 IV ela faz 10 fotos por segundo e a Fujifilm X-H2 já come com a farofa, bicho. Ela já faz 20 fotos por segundo, só que ela faz um crop nessas 20 fotos e 15 fotos por segundo sem o crop. Ela é mais rápida em tudo. Agora vamos falar sobre obturador, lembrando que as duas são mirrorless e elas têm tanto o eletrônico quanto a mecânica. A Sony faz até 1/8000 tanto na eletrônica quanto na mecânica. A Fujifilm faz 1/8000 na mecânica e 1/180.000 no eletrônico. É muito ignorante, muito. Nunca usei esse 1/180.000, só falo para os amigos, ó, tem 1/180.000 aí, é legal. As duas têm monitor touchscreen de 3 polegadas. A Sony tem um monitor de 1.036.800 e a Fujifilm tem um monitor de 1.620.000. Mais um pontinho aí para a Fuji. Viewfinder. O da Sony a gente tem um viewfinder eletrônico de 3.680.000 pontos. Na Fujifilm a gente tem um viewfinder OLED de 5.760.000 pontos. A Sony conta com 759 pontos de foco e a Fujifilm conta com 425 pontos de foco e ambas com aquele sistema moderno, tanto para pegar olho, rosto, animais, carro, esse tipo de coisa. E o mais interessante é que ambas as câmeras você encontra lá na Haitai, tá bom? Vai lá, dá uma passada lá, fala, ó, quero a A7 IV, quero a X-H2. Só falar com a galera da Haitai, fala que você veio pelo canal 35mm, que eles têm tudo. Sony, Fuji, um monte de coisa lá. E ó, atualmente aqui no Brasil, lá na Haitai, o valor da X-H2 é esse aqui e o valor da Sony é esse aqui. A Sony costuma ser um pouco mais cara, né? Mesmo a gente vendo aqui as specs estão um pouco inferior. E agora vamos entrar para a parte de vídeo, que é muito importante, isso aqui define o motivo de você comprar uma câmera hoje, né? Então vamos lá, a parte de vídeo é muito importante. A Sony A7 IV, ela faz 4K 60 fps com um pequeno crop. Inclusive foi esse crop que eu esqueci de falar no review dela, tá? Eu falo que não tem crop nenhum porque eu só testei 4K 30 fps, aí não tem crop, ou 24 também não, mas no 60 tem um cropzinho. Ela faz 422 10 bit e ela não faz arquivos em RAW. Vamos lá para a Fuji agora, que a Fuji já chega com os dois pés no peito. A Fuji X-H2 faz 8K 30 fps
6K 30 FPS, tudo sem crop, tá? 4K 60 FPS, 422 10 bit. E ela consegue fazer o ProRes internamente, né? Tem no cartão CF Express, depois a gente vai ver isso na parte onde eu vou detalhar os corpos dela. E externamente ela consegue gravar em RAW 8K 30 FPS em 12 bit. Ela é muito ignorante nessa parte de vídeo, muito, muito mesmo. Antes da gente começar a ver, deixa eu contar aqui o que cada uma ganhou para a gente já ver o que saiu na frente. A Sony, ela ganhou em 2 itens aqui, tá? Ela ganhou no range de ISO, por enquanto, vamos ver se é melhor ou não, mas no range de ISO ela ganhou. E ela ganhou também na parte de pontos de foco, ela tem mais pontos de foco que a Fuji. A Fuji ganha em velocidade de disparo, resolução de vídeo, RAW, vídeo em RAW, monitor melhor, viewfinder melhor, velocidade de disparo também superior. Então a gente já começou com uma coisa meio discrepante, né? A Fuji realmente mostra que ela é uma topo de linha. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar as duas em cima da mesa ali, eu vou começar a detalhar tanto a parte de menu quanto a parte de corpo para você ver. Bora lá. Vamos começar falando do corpo dessas duas câmeras. Eu queria já mostrar aqui para vocês que ela tem exatamente o mesmo tamanho. Olha só, se a gente colocar elas aqui, ó, são exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, em termos de dimensão, elas são muito parecidas. Até que assim, na parte de baixo, ó, não tem uma diferença muito grande em termos de dimensão, não, tá? Aqui eu vou explicar rapidamente a minha configuração que eu uso em todas as câmeras que eu pego, porque tudo que você vê de botão, dial aqui, eu reconfiguro, né? Então vamos lá, começando aqui com a Fuji, ó, a gente tem aqui esse dial que eu uso aqui para o tempo de exposição ou o obturador, né? Aqui eu deixo o ISO mesmo, já que tem um botão dedicado a ele. E aqui, ó, é o diafragma. Então, os 3 controles principais ficam assim para mim aqui nesse modelo de Fuji, tá? Na Sony fica tudo muito parecido. Então, tempo de exposição, ISO nessa rodinha aqui. E o diafragma vem aqui para trás, porque a Sony tem esse dial aqui, certo? A Sony não tem aquele dial aqui, ó, que nem a Fuji tem, ó. Então a forma de fotografar, por exemplo, aqui na Fuji, na hora que você pega ela aqui na mão, ó, fica tudo nessa parte aqui de cima, ó. Já na Sony, ó, eu tenho que trazer esse dedo aqui para baixo também. Mas honestamente eu gosto das duas formas, tá? Não sei escolher qual que é o melhor, não. E o resto desses botões e dials aqui, ó, tudo eu controlo da mesma forma. Aqui inicia e para a gravação. Esse C2 aqui eu configurei para ativar e desativar o foco no olho, e esse botão aqui faz a mesma coisa. Então, independente do modelo da câmera, sempre que eu quero desativar no rosto, eu sei que vai estar na parte de cima. Vindo para cá, ó, você percebe que a Fuji tem o dial desse lado e a Sony tem esse dial aqui, que é aquele dial de seleção, né? Tanto dos modos quanto da parte customizável. E na Fuji, a gente tem mais modos customizáveis, né? A gente tem 7, e aqui, ó, que a gente coloca no modo vídeo, né? Já na Sony funciona um pouquinho diferente nesse modelo aqui. A gente tem, ó, essa outra rodinha na parte de baixo, onde eu saio do modo foto para o modo vídeo. No caso da Sony eu já programei para que tudo ficasse no 1, né? Então a minha configuração está salva de foto aqui no 1 e quando eu mudo para cá já entra a minha configuração salva de vídeo aqui também no 1, né? Bom, uma coisa interessante que eu gosto muito é o fato da Fuji ter essa telinha aqui em cima, né? Isso dá um ar mais premium pro equipamento e é uma informação a mais que você tem, né? A Sony não tem nada desse lado aqui e nem nos modelos mais topo de linha, que seria a linha 9 e a linha A1, você também não tem nenhum tipo de telinha. O que acontece nessas linhas superiores da Sony é que você vai ter um outro dial aqui. Acredito que a Sony poderia ter algum modelo mais topo de linha onde tem a telinha também que dá um ar mais rebuscado. Então aqui, ó, você consegue ver, eu tenho mostrando que é o cartão número 1 que está plugado, que eu tenho 572 fotos ainda para fazer e 6 minutos de gravação. E mostra a bateria também. Quando eu ligo a câmera, ó, no modo foto, ele já mostra aqui o shutter speed, a abertura do diafragma, a gente tem o fotômetro ali também, o ISO que está selecionado, ó, se eu apertar aqui e mudar, ó, você vai ver que está alterando ali, tá vendo? Esse STD aqui, ele está mostrando para a gente qual a simulação de filme que você vai estar usando se você estiver usando o JPEG. No caso aqui eu estou RAW, então isso daqui acaba não influenciando no RAW, tá? O Kelvin, que eu escolhi, que é sempre 5500, é o que eu deixo setado todas as câmeras. O modo, qual o tipo de arquivo fotográfico que você está usando, né? No caso aqui é o RAW.
e aqui o M, ó, se eu mudar aqui ele vai alterando ali também, tá vendo? Então eu gosto bastante dessa informação. Se eu vir para o modo de vídeo, ele obviamente vai alterar, vai mostrar o modo que eu estou gravando, né? Eu gravo nesse 4K HQ, daqui a pouco eu explico para você o que é isso daí. 29.97 quadros por segundo. Eu tenho 6 minutos de gravação, que provavelmente aqui esse cartão ainda tem um monte de arquivos aqui. O fotômetro, o ISO e o F-Log, né? Qual log eu estou utilizando? Estou usando aqui o F-Log 2, o ISO base é 1000, né? Então eu não consigo descer, eu só consigo subir, ó, tá vendo? O ISO base é 1000 do F-Log. Está sendo gravado no cartão 1, 4K e aqui a bateria. Eu acabo utilizando bastante essas informações aqui de cima. Isso não é um problema, é só uma maneira de ver aí. Eu acho que a Sony deveria ter isso daí. Falando da pegada, que quando você pega o equipamento na mão para fotografar, para filmar, esse tipo de coisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Os dois equipamentos têm uma pegada muito semelhante. Muito, mas muito mesmo. As duas têm um bom grip, até para mãos um pouco maiores assim, ó. Tem um bom grip. Para mãos menores também, eu acho que fica interessante, porque não é grande demais e nem pequeno demais. Então são câmeras confortáveis em relação à grip, né? Você pode perceber que as duas têm essa protuberância aqui, tá vendo? Para encaixe da sua mão aqui. E já aproveitando que eu já virei, já vou mostrar a parte de trás para vocês. Não vou ficar discorrendo muito sobre os botões aqui, como eu falei para vocês aqui, tudo eu customizei para ficar mais fácil para mim, não necessariamente vai ser bom para você. As duas têm esse joystick onde você pode selecionar, né? Eles são multifunções, então você pode selecionar desde o ponto de foco e outras funções você pode atribuir para eles também. Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, a Fuji não tem esse dial, né? Ele tem esses botõezinhos aqui de um lado para o outro. Eu preferia que tivesse um dial, honestamente acho o dial um pouco mais útil, porque você pode colocar duas funções nele, né? Aqui, além de ser um dial onde eu rodo, eu também tenho essa mesma função aqui, ó, porque cada um desses cantinhos tem clique, né? Então eu prefiro isso aqui que ele é 2 em 1. Vamos mostrar aqui as laterais agora, porque aqui tem as conexões e isso aqui também vai ser importante, né? Os dois modelos têm a saída HDMI grande, o que é bom, é uma saída um pouco mais segura, né? Os dois modelos têm entrada para microfone e saída para monitorar o áudio. Eu gosto desse lance da Sony aqui, ó, de colocar um lance vermelhinho aqui para você entender e não colocar errado, né? Apesar de ter desenho e tudo, mas vai saber, né? Só o fato de já ter um diferente já ajuda. Eu acho que a Fuji poderia fazer a mesma coisa aqui nesse caso, né? Aqui em cima a gente tem a entrada USB-C, que também serve para você carregar a câmera. Aqui é a mesma coisa, não sei se dá para você ver aí, ó. Tem até um desenho aqui, ó. A Sony tem essa saída multi, que eu não sei para que é, nunca usei. Se você souber, deixa aí. A Sony tem uma saidinha a mais, como deu para ver. Vindo aqui pro outro lado, ó, a Fuji tem um escondidinho aqui, que é uma entrada para controle remoto. Tá vendo? Interessante essa entradinha aqui, né? Não uso, mas é interessante. As duas têm dupla entrada de cartão e as duas também aceitam cartões SD e cartão CF Express. Na Sony é CF Express tipo A. Na Fuji é o CF Express tipo B, que é esse cartão aí que eu vou mostrar para vocês, que é um cartão caro, mas só o fato de ter esse cartão já habilita algumas possibilidades. Tá? O CF Express tipo A eu não tenho ainda, eu só tenho esse daqui porque esse aqui costuma ser muito caro no Brasil. Eu só tenho isso aqui porque um inscrito me enviou de fora, cara. Mas então, ó, as duas vai ter somente uma entrada para cartão CF Express, tá? No caso da Fuji é essa entrada aqui, que é a entrada A. E no caso da Sony tem um design que eu gosto bastante, que eu acho inteligente, que é como o cartão CF Express A, ele é menorzinho, ele é quase do tamanho de um cartão SD, tipo assim, só que ele é um pouquinho mais grosso. Eles fizeram aqui uma forma de você colocar o cartão SD e o cartão CF Express na mesma entrada. Claro, não dá para você colocar os dois juntos, mas se você não tem o CF Express, você ainda assim consegue colocar aqui, ó, um cartão SD no lugar dele. Achei bem interessante essa entrada aqui. Espero que não estrague com o longo do tempo, né? Porque ele fica meio bambo aqui, ó. Mas gostei disso. Vindo aqui na parte da frente, né, a gente percebe que a Sony ela tem um design bem clean, né? Normalmente você não tem muitos botões aqui na frente da Sony, nem no topo de linha. Se eu não me engano, na A9 III você tem um botão aqui, mas não costuma ter botões por aqui não. Esse daqui que você está vendo nos dois é para você remover a lente. A Fuji tem esses dois botões customizáveis também. E também aqui, ó, você tem aquela entrada clássica para você ligar a flash, né? Aquela entrada de sync de flash, que só vai ter na Sony nos modelos mais topo de linha, só que a Sony costuma colocar por aqui, tá? Nunca aqui na frente.
Isso aqui é mais baseado naquelas câmeras mais vintage, né? Mais clássicas. A Fuji já deu para perceber que ela gosta de brincar com esse mundo um pouco mais antigo, um pouco mais clássico, né? Eu gosto do design dessas duas câmeras aqui. A Fuji, ela me parece ser um pouco mais premium, tá? Você vê aqui que a borracha entra, tem um acabamento um pouquinho mais rebuscado. Mas as duas têm ótimos corpos, né? O que eu vejo de mais rebuscado tá aqui na Fuji, tá? Não necessariamente isso quer dizer que esse aqui é ruim. Eu só digo mais rebuscado, mais cheio de frufru, mais coisinhas assim. E você sabe que a Fuji ou ela vai fazer APS-C ou ela vai fazer o médio formato. A Sony, na sua linha de câmeras híbridas aí, ela vai fazer APS-C e full frame. E uma coisa que talvez você não saiba, quem é sonista aí já sabe disso, isso daqui, ó, é um cinza médio. Garoto, eles pensaram nisso, isso eu acho bacana. Deixa eu aproveitar e vou mostrar os sensores, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um sensor de 33 megapixels full frame, é aquele tipo de sensor que a galera sonha muito, né? É um sensor 35 milímetros, é o mesmo tamanho daquele filme clássico que a gente usava. Que inclusive nesses testes a gente vai saber se existe realmente uma diferença de linguagem entre eles. Mas calma que isso é para um próximo vídeo. Aqui a gente tem o sensor APS-C da Fuji, que o sensor APS-C deles tem uma qualidade tão boa quanto qualquer full frame que tem no mercado. Você vai ver isso ao longo desses testes. Esse aqui tem 40 megapixels. As duas câmeras têm estabilização de imagem no sensor. Não sei se você vai conseguir ver aí, talvez a luz não vai ser o suficiente para você conseguir ver. Mas eles balançam, tá? Não sei se dá, mas eles balançam. Quando tá desligado, né? Quando você liga, eles alinham certinho e fica tudo bacana. Aqui na parte de baixo dos dois modelos, a gente também tem uma diferença de conceito aqui. Porque para a gente colocar o grip de baterias aqui nessa câmera, você tem que remover isso daqui, ó. Essa capinha, certo? Aí você vai ter acesso a essas conexões aqui e você coloca o grip. Pelo que eu entendi, não peguei nenhum grip da Fuji na mão ainda para cravar com certeza. Mas pelo que eu entendi, você não precisa remover isso daqui. Tá? Você fecha aqui e coloca o grip aqui, mas não tenho certeza dessa informação, tá? Se você tem um grip de Fuji, fala se é isso mesmo, né? O grip são peças caríssimas, então dificilmente eu vou ter um grip original dessa câmera aqui, que é muito caro. Já deixa eu mostrar para vocês a bateria aqui. A bateria da Fuji, ó, ela tem 7.2 volts e 2.200 mAh, NPW235. É uma bateria boa, né? Infelizmente mirrorless acaba gastando um pouco mais de bateria mesmo, até porque são câmeras bem poderosas, né? Então é natural que isso aconteça, mas é uma bateria boa, tá? Vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo da Sony agora, que é aquele conceito mais clássico, né? Você tem aqui, ó, a entrada da bateria, e se você quiser colocar o grip, você tem que remover isso aqui, ó. Então você remove a tampinha, tira a bateria, porque tem algumas conexões ali dentro, tá vendo? E aí você coloca o grip de baterias aqui. Certo? E a bateria da Sony é essa daqui, ó, NPFZ100. Também é de 7.2 volts e ela tem 2.280 mAh. Ela tem um pouquinho mais que a da Fuji aí. Em termos de desempenho, não sei te dizer não, porque eu acho que as duas são muito parecidas, tá? Bom, uma coisa interessante em termos de design é que você percebe aqui que a Fuji, ela tem esse módulo do viewfinder eletrônico, ele é um pouco mais espalhado para lateral assim, né, do que da Sony. O da Sony é um pouco mais alto, ó. Ele é um pouco mais curto assim, só que ele é mais alto, tá vendo? Acho que dá pra ver aqui quando a gente compara de frente, ó. Ó, até meio de lateral assim, ó, tá vendo? São designs diferentes. Tio Ronaldo, dá pra perceber a diferença do viewfinder, que a gente viu que o da Fuji tem mais de 5 milhões de pontos e tal. Sim, você consegue perceber a diferença em termos de qualidade do viewfinder, só que não é uma coisa que eu acho que é extremamente relevante não, tá? Mas aqui de fato é melhor, você tem uma resolução melhor nesse da Fuji. Na tela também você consegue perceber, apesar de achar as duas boas. Uma coisa interessante é que aqui na sapata de flash, a Fuji ainda tem aquela sapata padrão, né? Você pode ver que aqui a gente tem 6 conexões, tanto para rádio, flash ou até mesmo alguns tipos de microfone, né? Já a Sony, ó, ela tem esse outro tipo aqui, né? Que você tem só o contato principal aqui e esse daqui, tá vendo lá dentro, ó, que tem uns contatos, né? Então provavelmente a Sony já faz os próprios rádios e os flashes deles mesmo com esse contato aqui para você plugar. Eu não sei o que ele tem de melhor e tal, mas a maioria da galera tá fazendo isso, né? E os dois modelos, gente, você tem o LCD articulado, né? Na minha visão hoje,
A câmera tem que ter o LCD articulado, né? Para quem pergunta, esses dois furinhos aqui é para você colocar um acessório da Fuji contra aquela parte de aquecimento, né? E também, obviamente, você tem o zoom em formato de pinça, né? Nos dois modelos, ó, formato de pinça. E também tocando duas vezes, ó. As duas ampliam. Agora uma coisa interessante, ó, que você percebe aqui, diferente dos dois modelos, ó, que a Sony ela tem um pouco mais de lag, né? Você vê aqui, ó, frame a frame, e aqui na Fuji é tudo um pouco mais fluido, né? Ó, que interessante, né? Deixa eu aumentar aqui, ó, no Fuji e aqui no Sony, ó. Na Fuji é tudo mais fluido. Vamos entrar no menu aqui, que eu quero mostrar para vocês rapidamente como esses dois fabricantes até pensam de uma maneira parecida, né? Então, ó, o menu das duas aqui, a gente percebe que os dois pensam em colunas laterais com as opções vindo para esse lado aqui, certo? Se você tem uma Canon aí, você vai perceber que a Canon ela pensa lateral assim, né? Você vai ter vários menuzinhos aqui de cores diferentes, você vai movimentando para esse lado aqui e vai descendo para você achar as opções. Então os dois têm esse menu meio que parecido, certo? É muito fácil o menu dessas câmeras, claro que elas têm assim um monte de funções que você dificilmente vai usar, dificilmente você vai descobrir para que serve. O que falta para os fabricantes, na minha visão, melhorar um pouco o menu? É organizar as coisas principais de uma maneira um pouco mais juntas, né? Existem algumas funções assim que você precisa que ela tá lá dentro do menu, do submenu, e que são coisas importantes. Por isso que eu vou reordenando todos os botões para isso não acontecer. Agora, uma coisa que eu gosto aqui na Sony é o fato da gente poder navegar de forma touch, né? Você ativa isso daqui, você navega de forma touch. A Fuji não. Ó, claro que você ativa foco, esse tipo de configuração você faz o foco, você faz foto tocando e tal. Você faz o zoom, você tem atalhos aqui também, onde você pode alterar algumas coisinhas, tá vendo? Ó, fazendo movimentos, ó. Tá vendo? Só que pro menu não, ó. Se tem essa opção, eu realmente não achei, procurei, mas não achei nenhum tipo de opção, né? Então, gente, é o seguinte, para fotografia eu gosto dos dois menus. Mas quando a gente entra na parte de função de vídeo, eu acho que da Fuji é um pouco mais bem resolvida, né? Você pode ver que eu mudei aqui agora, em vez de ser a câmera fotográfica, nas duas estão a câmerazinha de vídeo. Se eu quero mexer na configuração de vídeo, todas as configurações necessárias de vídeo da Fuji, é só eu entrar aqui, ó, no Moving Setting List. Aqui eu escolho o formato do vídeo, ó, 8K, eu escolho o FPS, HQ, que eu falei que ia dizer para vocês, HQ é um oversample. Então toda vez que você vê na Fuji, HQ é oversample. Então, ó, essa câmera 8K, 6.2K, 4K HQ, que é o oversample do 8K, o 4K padrão e o DCI é o 17:9. Tá vendo? Simples, né? Então, ó, é muito fácil eu escolher o vídeo aqui na Fuji. Aí eu quero escolher o codec ou qual cartão eu vou gravar. Então já tá aqui, ó. Eu posso escolher qual cartão, se ele vai gravar simultâneo, como é que vai ser na saída HDMI, como é que vai ser. No caso aqui é cartão 1, eu gravo em ProRes, né? Mas você tem os outros formatos, H265 e H264 também, 420 e 422, certo? Então vamos supor que eu queira gravar aqui, ó, no H265 ou 422 Move AW-I, que é assim absurdamente ferrado de qualidade. Aqui eu já escolho o megabytes por segundo que eu quero, né? Nessa opção que eu tenho a oportunidade de gravar em 720 megabytes ou 360 megabytes. Eu gravo em 360 porque senão é um absurdo, haja cartão para você gravar aqui, certo? Então deixa eu voltar para o ProRes, porque o ProRes é assim, um arquivo muito mais interessante. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a diferença do H265, H264 para o ProRes em termos de desempenho no seu computador, tá? É absurdo, cara. E esse ProRes só ativa se eu estiver usando aqui o cartão CF Express. Agora se eu quero mexer no log, qual log? Já está aqui embaixo, tá vendo? Flog2, Flog, HLG. Se eu quero gravar usando simulação de filme, tá vendo? Eu deixo no Flog2, que é o log mais top que tem nessa câmera aqui. Olha só, aqui é interessante porque essa parte está sendo gravado na mídia, cartão, tá mostrando aqui. Se eu colocar aqui um Atomos Ninja ou uma telinha da Blackmagic que grava externo, eu consigo gravar em RAW. E aí as opções viram essa daqui. Você está vendo que está escrito desconectado aqui porque eu não tenho nenhuma saída dessa nesse momento. Um dia a gente vai ter um desse aqui para eu testar em RAW essa câmera. Então você percebeu? Eu consigo configurar todo o meu vídeo nesse primeiro item aqui, ó. Na Sony eu já acho um pouco mais complicado. Olha só, se eu quero ver lá o formato, File Format. Então eu venho aqui,
entro, vai ter esses formatos aqui, o XAVC-HC, que é o H265, o resto é tudo H264, tá? Então você tem o 4K H264, o Full HD H264, o SI seria um arquivo assim com um nível de qualidade muito absurdo, porque ele vai gravar todos os frames, né, sem perder, mas nem sempre você vai precisar disso. Eu costumo gravar no H265 HS 4K, que é um arquivo absurdo em termos de qualidade, certo? Então vamos dar uma olhada. Agora eu quero ver o frame rate, então eu tenho que descer aqui. Agora eu escolho o frame rate. Para esse formato eu tenho 60 FPS, que vai ter aquele pequeno crop, ou o 24, certo? Agora eu quero ver megabytes por segundo. Aí eu vou ver aqui, ó, tá vendo? É um outro menu. Vamos no arquivo H264, esse aqui, ó, porque aqui é bruto, tá? Esse daqui é brabo. Então, ó, eu consigo colocar aqui 60 frames por segundo. E aí ela vai para nada mais, nada menos que 600 megabytes por segundo, 422 10 bits. É um arquivo muito absurdo de pesado, tá? Mas o tio Roleli, você mostrou aí legal, tá? Mas cadê o log da Sony? Ó, meus amigos, como você viu, né? Não tá nenhum desses 53 menus aqui, cara. O log da Sony vai estar aqui, ó, na parte de exposição. Assim, faz sentido? Faz. Mas não era muito mais fácil estar na cara do gol ali? Né? Então tá aqui, ó. Picture Profile, você tem o PP1, na verdade aqui você pode programar da forma com que você quiser, né? Ele já tem aqui alguns sets já pré-determinado, mas eu peguei já aqui esse PP1 e já programei por S-Log3 e o S-Gamut3 ou o S-Gamut3 Cine. Esses são os dois que eu acabo utilizando aqui na Sony, né? Mas normalmente eu nem entro por esse menu não, eu já venho aqui no FN, que aqui ele já está na cara do gol aqui, aí você só vai programando da forma com que você quiser. Para eu rodar um H265 e editar bonitinho, eu sempre tenho que fazer proxy. Para eu editar bonitinho um ProRes, eu não preciso fazer nada. Nada. Ele já vai tudo bonitão. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação a menu. Eu acho fácil o menu das duas, prefiro um pouco o da Fuji, acho um pouco mais direto. Mas isso é uma questão de adaptação, é uma questão de você mexer e de você estudar sobre o equipamento. E, gente, é o seguinte, para a gente fazer os testes nessas duas câmeras, a melhor coisa que eu posso fazer é usar a mesma lente. Porque usando a mesma lente, eu elimino o fator vidro, certo? É o mesmo olhinho para as duas. Porque o próximo teste que a gente vai fazer é o teste de qualidade de imagem. Então, eu tenho duas lentes aqui que eu posso intercambiar entre elas, que seria essa Make 24mm T2.1, que é um mount EF, então eu consigo intercambiar nessas duas. Vamos colocar aqui na Fuji, só para você ver aqui, ó. Pá, Fujifilm aqui com a 24mm Cine, lente braba, que ainda vou trazer o review dela. E também eu posso usar a Irix 30mm T1.5 para a gente fazer mais testes também, né? No próximo vídeo, como eu falei, a gente vai falar muito sobre linguagem, muito sobre qualidade de imagem, vamos testar ISO, jogar ISO lá em cima e tal, para a gente ver qual é que é, né? Porque a gente está falando de uma APS-C topo de linha versus uma full frame que a gente poderia colocar do intermediário, eu não sei dizer, eu acho que são câmeras caríssimas, né? Mas assim, como deu para perceber, em termos de especificação técnica, a Fujifilm sai na frente, né? Ela tem mais resolução, ela tem várias outras coisas aqui que eu já mostrei no vídeo, eu já falei sobre isso. Mas sempre tem o lado de ser sensor full frame. Você pode olhar esse vídeo e falar, putz, a Fuji é melhor, mas eu vou no sensorzão aqui, que eu acho mais interessante. Agora que a gente tirou toda essa parte de número da frente, no próximo vídeo a gente vai começar a detalhar a parte de qualidade de imagem. Então vou começar a aplicar vários testes aqui para a gente de fato saber qual que entrega mais na qualidade de imagem. E também linkando junto com a linguagem. Eu sempre falei aqui para vocês que o full frame, por ele ter um sensor maior, tem uma linguagem um pouco diferente. Vamos ver se isso é real ou se é só uma maluquice minha. Mas você já viu que eu vou ter que dividir em vários episódios aqui, porque senão não dá certo não. Mas já deixa nos comentários qual dessas duas câmeras você pegaria e por quê. O importante é deixar o porquê. Só colocar a câmera fica muito vazio. Espero que você esteja gostando dessa epopeia. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, ó, e fui!